Olá, minha legião do medo, como vocês estão? Têm dormido bem à noite? Nesse vídeo vocês vão ver a continuação da nossa série do SCP e vocês vão saber a verdade sobre o SCP, conhecido como Deus. Fundação SCP. Item de número SCP-343. Classe do objeto: seguro. Procedimentos especiais de contenção. O SCP-343 permanece em uma sala de 6,1 metros por 6,1 metros, na área de segurança mínima 17. Deverão ser trazidos todos os itens solicitados pela entidade e ele deve ser visitado pelo menos por um membro da equipe a cada dia. Tentativas de adicionar qualquer coisa de segurança ou credenciais de acesso são desnecessários e totalmente impossíveis devido à natureza do SCP-343. Descrição: o SCP-343 é um homem sem raça, humanoide em aparência, com aparente onipotência. Ele foi descoberto andando pelas ruas de Praga e detido depois que um membro da equipe o viu desaparecer das ruas e reaparecer no telhado. O SCP-343 permanece voluntariamente em sua câmara, como a contenção comprovou ser impossível permanecer ele preso. Então, se ele está ali, é porque ele quer. Adendo 343-1. O SCP-343 é coloquialmente chamado de Deus pela equipe. Parece ser um homem velho, embora sua característica física mude por cada pessoa. Na minha primeira conversa com ele, ele afirmou ser o criador do universo. E quando lhe pedi para provar isso, ele riu, atravessou a parede da câmara e voltou segundo depois com um hambúrguer na mão. E quando voltei para a segunda visita, a cela anteriormente vazia tinha sido decorada pelo SCP-343 em um estilo inglês, com uma lareira criptante que parecia muitas vezes ser maior do que no exterior. O SCP-343 ama conversar. Ele tornou-se um evento diário de muitos dos funcionários aqui, pois ele gosta de conversar. E ele se sente mais feliz e também deixa as pessoas mais felizes após a cada visita. Tentativa de bloquear o acesso pessoal com credencial de nível 3 não foram bem sucedidas, pois os guardas encarregados de vigiar a sala deixaram seus postos dizendo: "Você sabe que ele gosta de companhia", ou cruzando os braços quando perguntados sobre isso. Ele é inofensivo e todos os funcionários foram autorizados a interagir com ele, e de alguma forma, todos eles têm tempo livre para encontrá-lo durante o tempo que eles precisam. Por enquanto, deixo esse relatório, já que as entrevistas com o SCP-343 ainda estão em andamento. Aviso: credencial de nível 4 ou superior são requeridos para o acesso. Adendo hashtag 343-2. Em relação ao documento 343-1A, não há registros relevantes disponíveis ou aparentemente existentes. Todos os registros do Dr. com SCP-343 e Dr. Beck estão faltando e presume-se que são inexistentes. Todos os funcionários perguntados sobre o documento aparentam ignorar o documento hashtag 343-1A e afirmam não ter conhecido o doutor. Em registro relacionado, Dr. Beck solicitou uma rotação maior de funcionários para aumentar a moral das piores sessões. Este é um pedido muito estranho e foi objeto de uma investigação mais profunda. Outras anomalias localizadas estavam com melhor saúde e maior satisfação no trabalho e melhor relacionamento familiar. Os indivíduos não terão mais acesso pela ordem da 05-. Adendo hashtag 343-3. Dados recuperados no dispositivo de rede do Dr. Documento hashtag 343-1A. Devido a visitantes de SCP-343 devem ser perguntados sobre a sua intenção e conversa. Perguntas relacionadas a outras anomalias precisam ser priorizadas. Ordem do Doutor. Documento hashtag 343-1B.
Aparentemente minhas ordens desapareceram. Esta é a última vez, Dr. B. Todos os meus relatórios e pedidos para os superiores passaram despercebidos. Eu vou confrontar o SCP-343 amanhã. Assinado Doutor. Fundação SCP. SCP-343. Deus.